Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para dar continuidade na nossa disciplina, para a gente continuar. Como eu expliquei no grupo, houveram algumas questões pessoais minhas, eu não vou poder dar continuidade no momento, não vou poder fazer nossa aula síncrona como nós tínhamos imaginado, mas a gente não pode ficar parado. Então, vamos de aula gravada mesmo, tudo bem? E a gente continua com os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom? Próximo instituto, na verdade, que a gente tem que trabalhar é o instituto do princípio da brevidade e da excepcionalidade. Tá? A gente falou muito sobre as questões do ECA, sobre tudo aquilo que envolve o ECA, e a gente tem os menores como uma questão de prioridade. Nesse sentido, entra o princípio da brevidade e da excepcionalidade, principalmente no que comporta as medidas socioeducativas, principalmente a medida privativa de liberdade, tá? Então, a internação, que é uma das medidas que a gente vai falar detalhadamente, ela é uma medida privativa sujeita aos princípios da brevidade e da excepcionalidade, ou seja, tem que ser o mais curto possível para que seja atingido o seu objetivo. Ela não tem um caráter punitivo, como é o caso da pena penal, da pena criminal, mas um caráter pedagógico, um caráter educativo. Por isso ela tem que ser breve. E ela tem que ser aplicada de forma excepcional, à última instância. Não existe mais possibilidade, aí o juiz entra com a medida de internação. É só quando realmente não existe nenhuma outra medida, seja porque o ato cometido é muito grave, ou seja porque foram tentadas outras medidas e não funcionaram. Então, vem esses princípios da brevidade e da excepcionalidade, sempre respeitando, como a gente já falou, a condição do menor, do adolescente, como pessoa em desenvolvimento. E está previsto no ECA também, no parágrafo 5º do artigo 121, que a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Ou seja, independentemente do tamanho da medida de internação, aos 21 anos ela cessa. Mas você percebe que ele é possível esticar um pouquinho mais. Então você tem a liberação aos 21, maioridade aos 18, você tem 3 anos, que também é o tempo máximo de internação que pode ser aplicada, ok? Como eu disse, a medida de internação só vai ser aplicada quando for um ato infracional cometido grave ameaça ou violência, reiteração de outras infrações graves ou por um descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Ou seja, quando existe uma gravidade muito grande da conduta ou quando outras medidas não são suficientes. Não pode ser superior a 3 meses, no caso do inciso 3º, ou seja, do descumprimento reiterado, ele não pode ser superior a 3 meses, e de um modo geral não pode ser superior a 3 anos. E não pode, como eu disse, ser aplicada se houver outra medida que seja adequada. Ela tem que ser de forma excepcional, tem que ser a última possibilidade, a última ratio da aplicação. Também vigora o princípio da sigilosidade. Processo penal, principalmente, mas o processo em geral, ele é público. E aí, em determinadas circunstâncias, o processo passa a ser sigiloso. No caso dos processos que tratem de menores, são sempre sigilosos. Todos os processos que envolvam criança ou adolescente, tá? Eles não podem ser públicos, eles não podem ser divulgados, eles não podem ter acesso. Só quem vai ter acesso aos autos do processo são as autoridades, advogados, as pessoas que interessam ao processo. Os atos judiciais, policiais, administrativos, a que se atribua a autoria de ato infracional, não podem ser divulgados nunca, eles não podem ser levados a público. Qualquer notícia a respeito de menor, de um fato delituoso atribuído ao menor, não pode aparecer foto, nome, apelido, nome de pais, os parentescos, residência, se inclui aí
escola, qualquer medida que possa dar um indicativo de quem é aquele menor de quem essa notícia está tratando. Vocês devem ter acompanhado, por exemplo, o caso Isabela, aqui em Cuiabá. Então, a gente não sabe quem é a menina que atirou, a gente não sabe quem são os pais, a gente, no máximo, sabe que mora no... Na verdade, ele nem falava muito do condomínio. As notícias só falavam que era um condomínio de luxo. A gente sabe que quem é a vítima, quem são os pais da vítima, porque é vítima. Mas todo o contexto da menor que causou o incidente, né, que causou o ato delitoso, ele não pode ser divulgado. Esse é o princípio da sigilosidade. Aí também vale o princípio da gratuidade. O que é o princípio da gratuidade? É o princípio pelo qual é garantido o acesso de toda criança ou adolescente ao Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, tá? Nem, na verdade, quando a gente trata de competência da Justiça da Infância e da Juventude, não é cobrada, não deve ser cobrado nenhum tipo de custo, tá? No caso da assistência judiciária, o advogado, se a família tiver condições, ok, paga. Se não tiver condições, vai fazer a declaração e vai ter um defensor público ou defensor dativo, nomeado pelo próprio judiciário. Já a questão de custas e emolumentos, sempre o processo vai ser gratuito, independentemente da condição financeira das partes, tá? Salvo, obviamente, a litigância de má-fé, que aí sempre vai ser cobrado. Também é garantido o princípio da convivência familiar, está no 227 do ECA. É dever da família, sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, cultura. A gente já falou disso. A dignidade, ao respeito, à liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Aqui não tem muito segredo, né? A gente já discutiu sobre isso. É dever da família, em primeiro momento, dar todo o contexto social, toda a estrutura da sociedade e do Estado, assegurar todos esses direitos às crianças. É óbvio que a sociedade entra numa outra perspectiva, a família na oferta e o Estado na construção de condições para que a família e a sociedade façam a oferta desses direitos e a absoluta prioridade. Além disso, no artigo 19, também do ECA, está disposto que toda criança ou adolescente tem direito de ser criada, educada no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em livre ambiente de presença de pessoas, dependências de substâncias entorpecentes. Então, o artigo 19 do ECA já coloca que toda criança ou adolescente ela tem o direito de ser educado no seio da família. Pode ser a família imediata, pode ser a família extensa, e se essas famílias que fazem parte da genealogia, fazem parte da estrutura de nascimento, não estiverem disponíveis, ou não puderem, ou oferecerem algum tipo de risco, está possibilitada a retirada dessa criança ou adolescente desse meio familiar que é prejudicial, e a inclusão dela em família substituta, que é a família fora das relações de parentesco. A gente vai estudar também mais à frente. É isso, esses são os princípios. Mas a gente continua, tá? Só abrir aqui. Dando continuidade na nossa disciplina, nós falávamos dos princípios que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora a gente vai falar dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Estes estão também previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas aí são direitos e não os princípios que regem os processos e o trabalho com o ECA. O primeiro e mais básico é o direito à vida e à saúde. Toda criança e adolescente tem direito à proteção da vida e à saúde mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Claro que eu não vou entrar aqui no mérito se isso existe ou não existe, não vou discutir sobre isso, mas é importante que a gente entenda que existe o SUS, existe todo um aparato,
todas as mulheres no Brasil hoje têm direito ao pré-natal gratuito na rede pública de saúde e podem e devem exigir a efetivação desse direito para que o seu filho nasça com condições sadias e depois tenham o direito mínimo. Então, coisas como Bolsa Família, auxílios em geral, políticas públicas de apoio, todos eles dizem respeito a essa condição digna para a existência da criança e do adolescente. Então, o direito à vida é um direito fundamental homogêneo, considerado como o mais elementar e absoluto dos direitos. Ele é indispensável e ele não pode ser, em princípio, escolhido, até porque a escolha implica em várias questões, né? Apesar disso, cada pessoa tem o direito de dispor da própria vida como bem entender. Além disso, é importante que o direito à vida não seja confundida com sobrevivência, porque a sobrevivência é simplesmente respirar, é simplesmente estar ali. O direito à vida, ela é mais extenso do que isso, é mais importante do que isso. Ele é o direito de viver com dignidade, com o mínimo de condições, para a formação de um ser humano funcional, de uma pessoa capaz, de uma pessoa psicologicamente, fisicamente, emocionalmente bem construída e bem preservada e que tenha condições mínimas e dignas de existência. É óbvio que a gente enfrenta ainda muitas condições, muitos problemas em relação a isso, mas é um direito garantido pela legislação, não só pelo ECA para crianças e adolescentes, mas para todos, né, pela Constituição Federal. Então, como eu disse, todas as mulheres têm acesso aos programas e políticas de saúde, planejamento reprodutivo, que foi incluído recentemente, ou seja, já faz parte do SUS a possibilidade de cirurgias ou ainda fornecimento de medicações contraceptivas, atenção humanizada, parto, o pós-parto, o pré-natal, durante o período do parto, pós-natal, tudo dentro do Sistema Único de Saúde. Funciona? Nem sempre funciona, mas a gente tem. A gente não vamos aqui discutir se vale a pena ou não, porque, na verdade, se você vai em qualquer lugar do mundo capitalista, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa em geral, você não tem um sistema público de saúde e tudo isso é pago. No Brasil, pelo menos, a mulher tem. Temos que brigar para melhorar sempre, até atingir a perfeição, se é que um dia atingiremos, mas também não podemos desprezar essa existência. Foi criada também, em 2019, a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez e Adolescência, que é sempre realizada no primeiro dia de fevereiro, né, uma semana toda a partir do dia 1º de fevereiro, com vistas a gente discutir a gravidez na adolescência para reduzir a incidência disso, com o visto de você ter adolescentes que ainda são menores, terem aquelas condições de vida digna, porque eles não estão prontos física, psicológica, emocionalmente, além de dar condições para as crianças que eventualmente nascerem e não nascerem numa família complicada, porque gravidez na adolescência é sempre complicada, justamente por essa mãe, essa adolescente grávida, não ter condições ainda de estar completamente formada e preparada para gestar uma criança. Eu estou falando isso muito mais do ponto de vista psicológico, emocional, do que do ponto de vista físico mesmo, né? Então, isso aqui a gente já falou. Também é determinado que vão ser feitas condições adequadas para o aleitamento materno, tá? Isso dentro do poder público, as instituições em gerais e os patrões, seja por redução da jornada de trabalho ou para propiciar que haja creches, haja berçário na empresa para que as mães possam ir ao encontro dos seus filhos e poderem amamentar. Se indica, inclusive, a amamentação até 2 anos, mas se garante pelo menos por 1 ano, incluindo também para mães que estejam submetidas a medidas privativas de liberdade. O poder público, o Estado, é obrigado a propiciar essas condições. No artigo 15,
A criança e o adolescente tem direito à liberdade, respeito e dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos, sociais garantidos na Constituição. E a gente falou bastante já sobre isso, né, o direito à liberdade. Essa liberdade é a liberdade de escolha, a liberdade de culto, liberdade de expressão, ressalvados alguns limites, incluindo o limite primário, né, de não ofender ninguém, de não cometer um crime através da sua liberdade, e, ao mesmo tempo, é necessário que haja respeito à liberdade também de educação por parte dos responsáveis. Ao respeito à dignidade deles, lembrando sempre que eles estão em processo de formação cognitiva, eles não estão aptos ainda à vida social como um adulto. Os direitos de liberdade compreendem ir e vir e estar em logradouros públicos e espaços comunitários, salvo restrições legais, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esporte e se divertir, participar da vida familiar e comunitária sem nenhum tipo de discriminação, participar da vida política a partir dos 16 anos, como manda a lei, no caso do sufrágio, do voto, né, mas a participação em movimentos políticos é permitida desde que não contrarie a lei. A busca de refúgio, auxílio e orientação junto ao poder público, às instituições públicas e também na comunidade e na sociedade. Então, é um direito muito amplo, ele é um direito que abarca uma grande concentração de condições, né? E tudo isso tem sempre um viés de construir nesse menor, nesse adolescente, nessa criança, uma condição de adulto que possa exercer no futuro todos os seus direitos. Claro, como eu disse, ele não é um direito absoluto, tem limitações, certo? Já o direito a respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente, preservando a imagem, identidade, a autonomia dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos especiais. É o respeito à pessoa do menor, tá? Tanto a questão física, quanto psíquica, quanto moral, seu espaço, sua imagem, suas posses, seus valores, tudo isso. Lembrando sempre que isso às vezes pode entrar em conflito com os valores e crenças dos pais, e desde que esses valores e crenças dos pais não atinjam direitos fundamentais, eles também precisam ser respeitados. É dever de todos, inclusive sociedade, inclusive poder público, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. A exposição de crianças, tratamento viola qualquer tipo de dignidade, qualquer tipo que terrorize, constrinja ou faça com que a criança tenha algum tipo de dor ou sofrimento de cunho moral ou psicológico, tá? Incluído pela chamada Lei Menino Bernardo, né, a Lei 13.010, de 2014, o artigo 18A preza que o menor tem direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, tá? Tendo isso como justificativa a correção, disciplina, educação ou algum outro pretexto por qualquer pai ou mãe, pelos integrantes da família natural, ou seja, os irmãos também, pela família ampliada, família extensa, que seriam avós, avós, tios, tias, pelos responsáveis e pelos agentes públicos que sejam executores de medidas socioeducativas, ou ainda por quem eventualmente vá ter a responsabilidade de cuidar, educar ou proteger esses menores. Então, é também conhecido como lei da palmada, né? Então é proibido o uso de castigo físico. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso é uma discussão que vai muito longe, mas, né, em que pese diversas histórias de pessoas que apanharam muito e que estão muito bem aqui, boa parte deles não está tão bem quanto pensa, né? Então, a gente tem que entender que, de repente, o castigo físico não importa em cuidado ou respeito, mas sim em medo, tá? E aonde há medo não há respeito, via de regra. Então, é uma discussão complicada, mas do ponto de vista legal é proibido, certo? Então, castigo físico,
que é castigo físico? É ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso de força física sobre criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. Tratamento cruel ou degradante é uma forma cruel de conduta no tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace ou ridicularize a criança ou adolescente. Tá. Dando continuidade, direito à convivência familiar e comunitária, a gente já falou, está prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e Adolescente, tá? O direito da criança e adolescente ser criada, educada no seio de sua família e, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. De novo, a mesma coisa que a gente fala, tá? Então, as crianças têm essa possibilidade da convivência familiar e convivência comunitária, ou seja, não é lícito, não é permitido o isolamento dessa criança da convivência comunitária. O que é essa convivência comunitária? Inclui escola, grupos. A gente sabe que hoje em dia, quem é mais antigo, tipo eu, vivendo nos anos 90, a gente brincava na rua, fazia jogos e tal. Hoje está mais complicado, a violência aumentou, isso diminui, mas pelo menos a convivência escolar, até porque é proibida a educação doméstica, né, proibida a educação em casa, só o Estado tem direito é obrigatória a frequência em escola, então é necessário que haja essa convivência. A família não pode proibir. E também o direito à convivência familiar ele é absoluto, sendo ressalvada apenas a retirada do menor da família se encontrar em estado de ameaça ou lesão ou perigo. Caso a mãe não tenha interesse em manter essa criança para si, é permitido que ela entregue para adoção, que seria a adoção legal, né? Vale salientar de novo que não é permitida, em tese não é permitida a chamada adoção brasileira, em que a mãe, a gestante, ela entrega esse filho diretamente para uma pessoa. O correto é encaminhar isso para vara da infância e juventude, para que essa criança seja institucionalizada, tá? Seja acolhida num lar de acolhimento e possa ser integrada numa família substituta quando estiver apta, quando estiver pronta para isso. Okay? Porém, existem reiteradas decisões que em situações específicas, dependendo muito da condição, né, essa criança foi entregue, deveria ser aceito, eventualmente, que ele possa ser levado à adoção sem que tenha passado pela institucionalização. Né? Então, são situações. Além disso, também está garantido a criação do programa Padrinhos. O programa Padrinhos é um programa que é voltado para crianças em acolhimento institucional, tá? Em regra. Esse acolhimento institucional, então, a pessoa se dirige, ela pode ou não fazer parte do cadastro para adoção, ela pode não ter interesse para adotar, mas aí ele vai até a família, a família vai até a criança, e aí ela pode apadrinhar padrinho efetivo ou padrinho provedor, né, que o padrinho provedor é aquele que banca as coisas, que custeia viagens, custeia cursos, esse tipo de coisa, e o padrinho afetivo é aquele que leva para passar o final de semana, que dá presente, que leva para viajar. Existem críticas e existem vantagens do programa Padrinho. Tá? Uma das críticas diz respeito ao seguinte: você cria, de repente, uma expectativa nessa criança que está acolhida há não sei quanto tempo, mas ela não vai ser adotada. Então, ela fica com aquela expectativa e fica muito triste porque não vai fazer parte daquela família. Por outro lado, a gente já discutiu sobre isso, o perfil padrão para adoção, ele é um determinado perfil. Se esses pais que estão na lista de adoção participam do programa Padrinhos e conhecem crianças fora do seu perfil, isso pode fazer com que eles tenham interesse nessas crianças que não fazem parte do perfil por eles identificados, né? Então, são situações, é complicado, a gente está falando de criança, de adolescente, são inúmeros
questões que devem ser levadas a avaliados e considerados, mas tem o lado bom e o lado ruim, né? Só para a gente voltar aqui, né? Não existe mais diferença entre filhos, tá? Os filhos, como foi dito, eles têm direitos aqui, no artigo 19, a criação pelo seio da família, e aí o artigo 20, tá, já determina que não existe nenhum tipo de diferença entre o filho natural, o filho adotivo, o filho de relação extraconjugal, e ainda que não esteja aqui, a jurisprudência entende, os filhos socioafetivos. Tá? Todos eles estão inseridos na categoria filho e não pode haver nenhum tipo de discriminação em relação à origem desses filhos. Também compreende o direito à educação, cultura, esporte e lazer, está no artigo 53. A criança e adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício. Na verdade, fala muito mais da educação, esse artigo, né? Fala bem pouco dos demais, tá? E lembrando que não é possível a educação doméstica, tá? Como é nos Estados Unidos, por exemplo, que a família pode decidir estar em casa. No Brasil não pode, é obrigatória a condição, a matrícula em escola e frequência. Tem que ter igualdade de condições, tem que ter igualdade de permanência, tá? Para ele ficar. Ele tem que ser respeitado pelos professores, isso é algo que é muito batido, muito questionado. Ele pode contestar critérios avaliativos, recorrendo às instâncias com respeito, tá? Claro, sem discriminar. Também é uma pessoa de direito e sujeito às penas se caso descumprir algum direito, tá? Tem direito de participar de organizações estudantis, tem que ter acesso a uma escola pública, gratuita, próxima da sua residência, tá? Isso é importante, eles têm que ter uma escola, não é só ter acesso à escola, antigamente isso não era muito cumprido, então, não tem vaga mais na escola do bairro, o cara tem que andar, atravessar a cidade. Isso já foi definido. Você mora no bairro, a escola está aqui, tem que ter vaga para essa criança na escola aqui, e tem que ter vaga para os irmãos no mesmo estabelecimento de ensino, se eles frequentarem o mesmo ciclo de ensino. No caso, hoje, o ciclo de ensino basicamente está dividido em dois. O ciclo municipal, que é pré-escola, ensino fundamental até o 5º ano, e o estadual, que é a partir do 6º ano, e o ensino médio. Poucas escolas têm ciclos diferenciados em relação a isso. Então, se eles estiverem na mesma instância, mesma etapa educacional, tem que ter vaga para os dois na mesma escola. Se não tiver, vai ter que dar um jeito de abrir turma. Se não fizer isso, se não oferecer, é possível recorrer ao Ministério Público ou à Defensoria Pública e obrigar o Estado, e aí por Estado a instituição, né, município ou governo estadual, a abrir. Tá? Também a Constituição estabeleceu no inciso 1 do 208 a educação como dever do Estado, obrigatória, gratuita, dos 4 aos 17 anos, tá? Independente de qualquer outra coisa. Ou seja, inclusive para pessoas que tiverem acesso com deficiência, pessoas com deficiência, tá? Preferencialmente, se for possível, e também a oferta do chamado EJA, que é para aqueles que não estão na idade certa, mas estão nos interessa. Então, hoje, a ideia é que se ensine todos na escola regular, ok? Isso aqui a gente já falou, né? A prática do homeschooling. No Brasil é proibido, tá? Já através do termo de repercussão geral do STF do 822, em 2018, que não pode. Ainda no que concerne a cultura, esporte e lazer, artigo 59. Municípios, com estados e União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos para espaços de programação cultural, esportiva e de lazer. Não fala muito, só fala isso. Mas a ideia é oferecer a cultura, esporte e lazer como partes do desenvolvimento digno, e do desenvolvimento sadio. Tá? Aqui, porque até então a gente tem a vida, né, e a vida digna ela passa pelo oferecimento de cultura,
Essa cultura é oferecimento de cinema, teatro, música, espetáculos, tudo isso, e que a gente, museus, tá? O esporte a gente até tem um pouco mais, o lazer um pouco menos, mas tem também, depende muito do município. Aqui até, em Pontes Lacerda, até que tem bastante opções. O artigo 69 fala da profissionalização e proteção ao trabalho. O adolescente, veja bem, o adolescente, ou seja, criança não trabalha, ponto, acabou, não tem discussão. O adolescente, ele tem direito à profissionalização e proteção no trabalho. Tá? Primeiro, como menor aprendiz, de 14 a 16 anos, e podendo trabalhar a partir dos 16 em diante, em determinadas condições muito específicas. Tá? Primeira coisa, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, a gente já falou várias vezes, e capacitação adequada ao mercado de trabalho. Eu não curto muito esse dispositivo, mas a gente tem que lembrar que o ECA saiu em 1990, quando faculdade era um negócio muito restrito para muito pouca gente. Então, você oferecer profissionalização, oferecer cursos técnicos, cursos profissionalizantes para adolescentes, era vantagem, era interessante. Hoje, com a popularização da universidade, com a expansão das universidades, eu entendo, mas isso é minha opinião particular, que a gente deveria rever isso aqui e não oferecer capacitação profissional para adolescentes. Eu acho que o adolescente ele tem que sair querendo subir e ir para a faculdade. E se ele quiser, depois da escola, fazer um curso técnico e não uma faculdade, ele já vai sair com 17, 18 anos, isso é uma opção dele. A gente não deve impor ao adolescente. E é o que aconteceu com o novo ensino médio, que graças a Deus está sendo revogado, tá? Voltado especificamente para o mercado de trabalho. Então é para a formação de mão de obra. Mão de obra não profissionalizada, não capacitada e acaba sendo mais barata. Então, recentemente a gente viu um bilionário na Austrália falando que a gente tem que aumentar o desemprego, tem que dar demissão em massa para ter mais gente no mercado de trabalho para poder baixar os valores de salário. Isso é um absurdo. Se você capacita o adolescente no mercado de trabalho, é essa inserção de mão de obra não qualificada e mão de obra barata, que não interessa a ninguém, a não ser aquele que já acumula o capital. Tá? Então, é proibido o trabalho de menores na Constituição, salvo na condição de aprendiz. Tá? A proteção dos adolescentes é regulada na própria CLT e também no ECA, tá? E considera-se formação técnico profissional de acordo com a própria LDB. Essa formação técnico profissional ela vai garantir frequência obrigatória ao ensino médio, regular, atividade compatível com o desenvolvimento e horário especial para o exercício das atividades, ou seja, que não atrapalhe o trabalho. Tá? Ao adolescente até 14 anos é assegurada bolsa aprendizagem. Tá? Ao maior de 14 anos é permitido o trabalho, desde que seja assegurado direitos trabalhistas e previdenciários. E se houver alguém portador de deficiência, o trabalho tem que ser protegido. Não se pode, é vedado o trabalho noturno, ou seja, aquele entre 22 horas, 10 horas da noite e às 5 horas da manhã do dia seguinte, perigoso, insalubre ou penoso, ou seja, que ofereça perigo ou algum tipo de insalubridade, ou que exija um esforço muito grande, realizado em locais que sejam prejudiciais à sua formação, desenvolvimento psíquico, físico, moral ou social, ou ainda que seja realizado em horário ou local que não permita a frequência em escola, ou seja, se ele trabalha muito distante e tem que optar entre trabalhar e frequentar a escola. Isso tudo é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é isso, pessoal. Eu acho que a gente encerra aqui a nossa prova com os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Ela vai ser aplicada na sexta-feira. E aí a gente vai conversando mais sobre isso, tá bom? Tem uns recados para serem dados. Pessoal, muito obrigado a todos. Desculpa mais uma vez a gente não poder estar junto. Espero que isso não desanime ninguém. Um abraço e até mais.